Donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/RS. Você está convidado a participar com a gente pelo WhatsApp, mandando o teu vídeo no 992 24 12 20. Está aqui o número embaixo, você já salva no celular e manda o teu vídeo diariamente para a gente. Os nossos convidados vão apresentar. O primeiro não é convidado mais, já é de casa. Ayrton Ruschel, obrigado por ter vindo mais uma vez. Que legal voltar aqui, realmente, Felipe. Reencontrar vocês, para mim, já é uma alegria, já faz parte da minha rotina nos últimos 2 anos. Vejo a volta do Daniel rejuvenescido numas férias merecidas que teve lá, e um convidado especial que vocês fizeram hoje, que é um prazer reencontrar um conselheiro do Grêmio extremamente atuante, construindo um currículo dentro do Grêmio. Então é legal reencontrá-lo aqui. Nos ajuda a sabatinar ele, então. Thiago Floriano, ele que é o supervisor do DTG, Departamento Torcedor Gremista. Acho que é a primeira vez que está vindo aqui, né, Thiago? Primeira vez, depois de alguns convites que não puderam ser atendidos. Mas dessa vez fechou, agradeço o convite. Dá uma boa tarde para o Daniel, Ruschel, amigo de longa data, e para ti, Felipe, para toda a audiência. Tem uma rodagem esse cara nas costas, hein, Daniel? Não para, hein? Impressionante. Não, eu tava brincando com ele fora do ar aqui, né? Tu olha o Instagram, 12 fotos no Instagram em questão de algumas horas e cada uma em lugar diferente, né? O que esse homem trabalha é um negócio impressionante. E daqui a pouco ele vai contar um pouco mais. Mas eu vou rejuvenescer mais, viu, Ruschel? Agora que o Ribeiro entrou em férias, eu fico mais todos jovem. Nós, todos nós. A única defecção é a perda do nosso craque maior, né? O doutor Ribeiro Neto, numas merecidas férias também. Daqui a pouco ele tá diria o personagem aqui, ele pega pra ti. Daqui a pouco ele tá de volta. E daqui a pouco também a gente vai apresentar um pouco sobre o trabalho do Thiago Floriano, sobre o DTG aqui nos Donos da Bola. Falando em Grêmio, acendeu o sinal de alerta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? O Grêmio está se preparando para mais uma rodada. Mas tem antes o nosso Simon Bianchini na redação. Fala, Simon. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, a todos que estão nos assistindo. E tem uma notícia já de um desfalque para o Grêmio, talvez nos principais jogos, nessa largada do time principal. Ramiro foi punido pela Conmebol pela expulsão contra o Lanús na final da Libertadores na Argentina e vai desfalcar o Grêmio nos 2 jogos da Recopa contra o Independiente, na grande decisão que já vale uma taça em fevereiro para o Grêmio. Primeiro jogo na Argentina, no dia 14, a volta na Arena no dia 21, Ramiro fora dos 2 jogos. A suspensão ainda por conta da expulsão na final da Libertadores, torneio, a Recopa é organizada pela Conmebol, então se cumpre na Recopa. Bom, falei sobre o Grêmio. A derrota para o Caxias serve de sinal de alerta, né? Será preciso ajustar o mais rápido possível o sistema defensivo do time de transição do Tricolor. Um bate-papo longo entre 2 comandantes. Em um momento delicado, logo no comecinho da temporada, toda ajuda é bem-vinda. Foi mais no sentido assim de trazer confiança para eles, de trazer a segurança que eles já estão adquirindo a cada jogo e demonstrar que nós vamos com tudo aí contra o Avenida, até para buscar esse resultado que para nós vai ser muito importante na pontuação do campeonato, né? César Bueno tem um desafio e tanto para resolver. Dar conta de afinar uma defesa vazada 6 vezes em 2 jogos. Na estreia, expulsão, Paulo Miranda, justamente a parcela de experiência na zaga tricolor. Na sequência, a defesa não segurou a onda e o São Luís arrancou um empate em Juí. Diante do Caxias, uma jornada desastrosa dos garotos e de Bruno Grassi. 5 gols e alerta ligado. Eu falei claramente que a responsabilidade era toda minha. Todo o projeto da transição, ele tem a confiança de todos os nossos diretores, enfim, do presidente, e eles colocaram essa responsabilidade comigo. Então, assim, todo o resultado, toda falha, enfim, tudo que não acontecer dentro desse projeto de transição, claro que a culpa é minha. Não era o início de ano que o Grêmio e o torcedor esperavam, mas está nos pés dessa gurizada mudar esse rumo, não deixar o gauchão das oportunidades se transformar no gauchão da pressão. O tipo de cenário que pode comprometer o desenvolvimento de jovens como Mendonça, que vai compor a zaga titular ao lado de Paulo Miranda para a partida com o Avenida amanhã em Santa Cruz. A pressão que existe não é uma pressão externa, é uma pressão que nós mesmos nos cobramos, né? Nós ficamos muito chateados com o resultado e pelo que a equipe apresentou. Se você pensar em volume de jogo, enfim, pegar o scout do jogo, foram todos números muito positivos para o nosso lado. Então, isso que chateou um pouquinho a gente, mas não nada que nos incomode. Coletivamente, individualmente,
Problemas que precisam ser resolvidos urgentemente. A gente está vestindo a camisa do Grêmio. No Grêmio você tem que vencer sempre, sempre, não importa quem for o adversário. E essa é a nossa cobrança. Essa é a nossa cobrança, a minha cobrança pessoal mesmo, sobre esse trabalho que eu estou tocando, e a responsabilidade, como eu já falei, repito, é toda minha, né? Os garotos são de muita qualidade, muita qualidade. Esse é um time que vai gerar muitos frutos aí para o Grêmio, eu tenho certeza disso. E, assim, uma coisa que tranquiliza a gente é que nós estamos jogando bem. Se você pensar o jogo, os 2 jogos nós jogamos bem. Começou com o São Luís, evoluiu contra o Caxias e vai melhorar mais ainda contra a Avenida e melhorar ainda mais no próximo domingo. Nós já vamos debater esse assunto, se acende ou não o sinal de alerta, se é cedo ou não. Já falamos sobre o Grêmio, do grupo de transição do Campeonato Gaúcho. Antes tem o chamado da Praça da Matriz aqui em Porto Alegre, uma manifestação que acontece no dia de hoje. A nossa repórter Fernanda Farias está acompanhando. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. A ex-presidente Dilma Rousseff começou a falar agora aqui nesse ato público, que era para ser um seminário dentro da Assembleia Legislativa, mas que por causa de uma sendo transferido aqui para fora. Aí o carro de som que estava lá na concentração no Anfiteatro Pôr do Sol, na concentração dos apoiadores do ex-presidente Lula, veio para cá e aí se improvisou aqui esse ato público que está com cara de comício, viu? Já teve muitas lideranças femininas do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, que já falaram, e agora a ex-presidente Dilma começou a sua fala. E começou justamente criticando essa falta de energia ocasional ou não, nas palavras dela, que fez com que atrasasse todo o cronograma deste ato público. Este que é um dos atos de apoiadores ao ex-presidente Lula. Durante este processo do julgamento está previsto um outro ato na Esquina Democrática, e aí com a presença de Lula. Ele desembarca às 18 horas no aeroporto Salgado Filho, vem direto aqui para o centro de Porto Alegre, participa desse ato e retorna para São Paulo, porque às 20 horas, a moça passando aqui, não tem problema, estamos ao vivo, acontece, às 20 horas na Avenida Paulista tem um outro ato programado em defesa também do ex-presidente Lula. E aí ele acompanha o julgamento que acontece aqui em Porto Alegre amanhã de manhã, ele acompanha lá de São Paulo. A gente vai tentar dar só uma ouvidinha agora, algum seguinte Dilma está falando, o Marcelinho, nosso cinegrafista, está fechando. Ele foi dado para enquadrar o Brasil economicamente, socialmente e geopoliticamente. Ok, serão dias agitados em Porto Alegre. A Band segue fazendo essa cobertura. Hoje, mais detalhes no Band Mulher, no Band Cidade, e amanhã também, obviamente, no julgamento do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre. Mas vamos retomar com o futebol, que é o nosso assunto, é a nossa praia, aqui nos Donos da Bola. O Grêmio de transição, Ruxo, te preocupa? Não me preocupa, porque o Grêmio de transição não é uma equipe com uma finalidade em si. A finalidade do grupo em transição é produzir jogadores, é oportunizar que as estrelas surjam e possam, então, enriquecer aquele que é o time maior. Então, lógico, tu tens que buscar uma coletividade para que o individual possa florescer, né? Então, não me preocupa isso como um todo. A competição foi moldada para isso, elas se classificam 8 em 12 e depois iniciam os mata-mata, então o 8º vai jogar contra o primeiro. Então, não me preocupa em si, me preocupa que o coletivo possa oportunizar que as estrelas jovens possam surgir. Daniel. Acho que mais um pouco o Renato correria risco, né? Risco o quê? De perder o emprego? Eu acho que é um quadro catastrófico. Você está falando sério? Estou falando sério. O sinal de alerta, olha, o Grêmio já começa a enfrentar problemas. Tu está sendo irônico, Daniel. Está sendo irônico. Pareceu? Eu acho que sim. Não, eu acho que é um pouco demais. Acho que é um começo de competição. Eu não vou tratar o ano passado como algo normal, porque aconteceu uma anormalidade, que foi o Novo Hamburgo ser campeão. O Grêmio jogou um campeonato gaúcho uma vez, estava quase sendo rebaixado no gauchão, tinha que vencer o Glória de Vacaria lá em Vacaria, o Grêmio ganhou o jogo e foi campeão gaúcho. Tá? O Grêmio do Filipão teve problemas na largada, estava em 11º, e o Grêmio jogou a final do campeonato gaúcho, né? É verdade. Tá? Então, o Grêmio larga com 2 derrotas
E olha, o Grêmio vai de novo para a parte decisiva do Campeonato Gaúcho. Eu acho que tem que ter um pouco de calma, porque esse tipo de situação ela acaba colocando uma pressão. Vem cá, a proposta do Grêmio nós sabemos o que é. É de novo uma Libertadores da América. O Grêmio teve que se submeter a uma situação. Lá na frente o Grêmio se recupera no Campeonato Gaúcho. Eu acho que esse tipo de cobrança acaba de repente atrapalhando o surgimento desses jogadores que já jogam pressionados. E por isso que, embora o Grêmio tenha falhado, e é natural falhar no começo de temporada, ainda mais com um time que não está jogando junto, eu gostei do torcedor do Grêmio quando terminou o jogo contra o Caxias em aplaudir os jogadores. Nós tivemos um jogador do Grêmio que saiu chorando. Mendonça, né? O que foi o Mendonça. Então calma um pouco, não vamos jogar toda a responsabilidade da instituição nas costas dessa gurizada aí. Estou contigo nessa aí, Daniel. Só quero saber do Thiago Floriano, porque tem esse contato mais direto com o torcedor. O torcedor está preocupado, manda para vocês, ou aquele sinal do aplauso simboliza o pensamento? Eu acho que o que tem que ser exaltado realmente é isso que o Daniel falou. Me transpareceu durante o jogo e na repercussão oriunda da torcida e no sentimento que há uma compreensão muito correta sobre do Gauchão com a equipe de transição, a preparação do elenco principal, por que essa decisão está sendo tomada. Então, eu vejo que a maior parte da torcida realmente entendeu o sentido disso tudo, a importância de dar apoio, apesar do resultado, que o resultado pode ser uma questão ocasional, pode ser vinculado à experiência, uma situação X ou Y, mas que é importante alimentar e dar rodagem para esses meninos que até alguns já tiveram um bom desempenho no brasileiro, o Jean-Pierre, enfim, a torcida cada vez mais entende qual é o processo para um jogador chegar pronto e a importância da torcida no relacionamento com esses jogadores da base para eles chegarem pronto no elenco principal. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Thiago. Nesse teu relacionamento, no trabalho do DTG, vocês recebem sugestões, críticas dos torcedores? Existe esse contato? Sim, bastante. Bastante. Inclusive diretamente. Mas indicação, contrata aquele cara, esse aqui, não é esse? Menos, porque também eu percebo que os torcedores em geral estão entendendo o que cada área faz especificamente, mas eventualmente aparece no nosso e-mail, precisa contratar o centroavante, indicação, fulano está na China, mas é menor, as maiores interações são vinculadas às questões que nos dizem respeito mesmo. Claro. Na verdade, o Thiago lida com um fenômeno sociológico, que é a torcida, que é a paixão, né? Então, ele viveu um ano extremamente ativo, pela brilhante campanha que o Grêmio fez, chegando em quase todas as competições, né? Mas eu acho que o Thiago podia contar um pouquinho do trabalho dele, porque o trabalho dele começa vários dias antes dos próprios jogos, né? Quando ele tem que ir lá fazer toda aquela logística, recepcionar o tricolor, fazer com que as coisas aconteçam. É um trabalho extremamente extenuante, que às vezes é muito fácil vir para as luzes das TVs e das rádios, mas está em um trabalho anônimo e ele tem se destacado muito nisso. Eu quero repisar esse conceito, né? Obrigado, Rúgio. Não, é um trabalho que é um conceito que veio sendo criado em cima desse trabalho do projeto, que foi o Departamento Torcedor, e que o Conselho de Administração encampou lá em 2015 e continua nos dando toda a força, justamente para facilitar e respaldar o torcedor para ele poder emitir toda a energia e toda a força para os jogadores em campo e tornar cada vez mais essa marca do clube, que tem uma torcida forte, participante, ordeira, como algo que agregue valor também à marca. Então, esses detalhes que o Ruschel mencionou em jogos grandes, a gente, às vezes, em Lanús foi o mais emblemático, que a gente fez um trabalho prévio. Tinham 10 mil pessoas lá, né? Tinha. As estatísticas de 5, 6 mil, nós que estivemos lá, tinham 10 mil pessoas lá tranquilamente. Tinha 10 mil. E a preocupação era, no mínimo, munir essas pessoas de informação para elas poderem decidir os caminhos e a forma como ela se relacionou com aquele ambiente de uma forma mais segura possível. Até por uma questão de segurança, né? Deixa eu acionar o Simon Bianchini, porque tem interatividade, tá chovendo mensagem por aí, Simon. No @donosdabolaRS, o Natan Nunes, Danielzinho mitou aí nos donos da bola. O Fernando Aldibert tá dizendo o seguinte: quem tem que acender o sinal de alerta é o time principal do Inter, que joga com os titulares e não convence. Não esse time de transição do Grêmio, @donosdabolaRS, você também participa. Já que o companheiro botou aí o Inter na conversa, vamos colocar o Inter na conversa, mas é o Inter
da garotada. O Inter da Copinha, que com gol logo no início, temporal, campo sem condições para o futebol e um empate do Inter debaixo de muita chuva. Esses foram alguns dos ingredientes do confronto contra o São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Luan foi o primeiro herói do clássico São Paulo Internacional pela semifinal da Copa São Paulo. O segundo poderia ter sido Tuta, que após tabela com Elinho, sofreu pênalti lance. Ou mesmo o lateral Lisiero, que se apresentou. Só que na frente dele havia um gigante de 2 metros e Carlos Miguel. Todos personagens de um duelo eletrizante, em que os dois times tiveram muitas chances. Richard, o camisa 10 colorado, perdeu quase embaixo do gol. O tricolor na Copinha respondeu praticamente em seguida. E Igor Ramos, que muitos comparam a Kaká, calculou mal a força. Mas quase no final do primeiro tempo, o imponderável. Uma chuva fortíssima desabou sobre a Arena Barueri e mudou completamente a história deste jogo. Estava difícil enxergar a bola, mas mesmo assim, o árbitro Thiago Luiz Scaracati não quis paralisar a partida. Poças d'água no caminho dos dois times e uma delas quase ajudou o Toró a ampliar para o tricolor. E foi neste cenário, quase um dilúvio, que o Inter chegou ao empate. Luiz Felipe foi derrubado na área, pênalti. Só que o time colorado teve que esperar para cobrar, já que parte dos refletores do estádio se apagou. Foram 10 minutos de expectativa até Richard bater forte. O jogo seguiu por mais 8 minutos, até que o árbitro decidiu paralisá-lo novamente. Além da chuva, vários raios assustavam jogadores, jornalistas e torcedores. Os times foram para o vestiário, o quarteto de arbitragem também, e só voltaram mais de 30 minutos depois. Scaracati parecia não saber o que fazer. O árbitro conversava sem parar com jogadores dos dois times e com delegados da Federação Paulista. Até que, temendo principalmente a ação dos raios, decidiu finalmente cancelar a partida, que será reiniciada esta tarde, a partir das 15 horas. A reportagem tentou entrevistar Scaracati, mas segundo funcionários da Federação Paulista, ele não iria falar. Sua atitude colocou São Paulo e Internacional em lados opostos. A gente primeiro fica chateado com o encerramento do jogo, porque espetáculo, torcida, tinha bastante gente. Na volta do intervalo o jogo tinha muito menos segurança, muito raio caindo, muito perigoso, muita chuva, estava muito perigoso no intervalo e o árbitro decidiu seguir o jogo. Então se jogou 18 minutos sem nenhuma segurança para os atletas, que é o que a gente preza sempre. A gente vai prezar sempre pela segurança dos atletas. Se parou o jogo, se deu o intervalo e quando o jogo volta com mais segurança, sem chuva, não caindo raios, com o campo mais seco, o jogo é encerrado para jogar amanhã 25 minutos. Essa incoerência assim, que a gente fica um pouco decepcionado, assim, porque a gente queria continuar o jogo. Segurança dos atletas em primeiro lugar. A gente também quer jogar, a gente acha que o futebol teve tido toda a mobilização envolvendo isso, mas a gente entende que a saúde e a integridade dos atletas está em primeiro lugar. Olha, é uma responsabilidade que esse árbitro fez ontem e eu não vou levar só ele nessa aí, né? A Federação Paulista também é responsável, porque o árbitro é um funcionário. Mas não ele foi está cumprindo ordens. Não foi o árbitro que parou o jogo. Ontem ficou bem claro. Aliás, a chuva ela ocorreu mesmo, mais para o finalzinho do primeiro tempo, né? E aí no intervalo realmente deu uma pancada. E aí o gramado já ficou todo ele alagado. Ali já tinha parado, Copa, não tinha condição. A Copa já diz, Copa São Paulo, organizado pela Prefeitura de São Paulo. Não vamos ser ingênuos. O Internacional queria parar o jogo no intervalo, porque já não havia olha que o nenhuma condição de jogo. Empatou o jogo. E então o São Paulo quis seguir porque estava ganhando, queria resolver a bronca. Quando tomou o gol, passou a querer terminar o jogo. O campo alagado, de certa forma, beneficiou o Inter, porque sem a água, sem poça d'água, o São Paulo era melhor. Sim, o São Paulo então, o Inter tentou desistir antes. A gente tem que focar o momento de que mudaram de posições. Exato. O São Paulo ganhava 1-0, não queria parar o jogo. E o Inter queria parar o jogo no intervalo. O São Paulo, como estava ganhando, seguir. No momento que tomou o gol, aí para tudo. Porque aí é o seu interesse, né? Porque no caso do Internacional, o pior realmente foi jogar, embora o Inter tivesse empatado o jogo. Pois é. Porque para o time que tem que buscar resultado, se bem que como o São Paulo é um time muito técnico,
jogar naquele gramado também atrapalhou o São Paulo. Claro que sim. O São Paulo fez um belo primeiro tempo. O time do Internacional é um bom time, tá? Mas não conseguiu, sentiu o gol com 30 segundos de partida e aí não conseguiu se encontrar todo o primeiro tempo. Teve dificuldade para jogar. Hoje tu conversou com o Diego Cabreiro na Rádio Bandeirantes, ele está com sol. Hoje vai sair o jogo. Melhorou o tempo lá, embora a previsão indique chuva à tarde. Nossa. Às 3 da tarde está confirmado... Está confirmada a continuidade da partida. O jogo parou aos 18 minutos, né? Agora, o que aconteceu claro, ontem foi uma barbaridade, tá? Foi uma ficou claro é que depois do jogo parar 30 minutos, quando não havia mais chuva, quando não havia mais raio, não havia mais nada, São Paulo não queria mais jogar. Ele quis recuar, se estruturar para tentar ganhar o jogo hoje. A cena do raio caindo ali ao lado, aquilo constrangedor, ali, né? Não, sabe, podia ter matado alguém. Eu estava vendo o jogo ontem, a primeira coisa que eu pensei foi isso, porque no momento do intervalo, os profissionais que cobriam pela televisão falavam e tal, e deu um estouro, cara, perto do estádio. E aí eu fiquei olhando o campo era um rio, né? Uma lagoa. Se o raio cair ali... Mas que perigo isso aí, né? Daqui a pouco, de novo, dá um problema. E nós já tivemos isso no futebol, né? Exato. Então, a verdade é o seguinte, o que se fez ontem foi uma barbaridade. Se colocou em risco a condição de todos os jogadores que estiveram em campo. E na hora que estourou o raio ali próximo ao estádio, que deu aquele barulho... O técnico do São Paulo correu de ponta a ponta da área técnica. Um jogador do São Paulo que estava numa região concentrada de água no campo, ele deu um pulo e saiu e foi para a lateral do campo, porque era uma situação de perigo, né? Que irresponsabilidade, né? Mas vamos torcer para que hoje saia o jogo e sem chuva. Se acontecer de novo, o mesmo cenário vai ter que se cancelar outra vez. Fazer o quê? Em Pelotas não vai ter esse problema, Vinícius Conrad. Se tiver, já vou te avisar. Eu vou aí e vou cancelar esse jogo, viu? No futebol gaúcho, o jogo continua, a gente pega vários... Problema no áudio? Tá bom, daqui a pouco a gente retorna com o Vinícius Conrad direto de Pelotas, ele fala sobre o futebol do interior, o Sport com os detalhes aqui de mais uma rodada do Campeonato Gaúcho e ia nos informar um pouco mais sobre os adversários, né, da dupla Grenal para essa rodada. O Caxias, que está surpreendendo, 100% de aproveitamento, venceu o Grêmio, venceu o Novo Hamburgo. E o Avenida, que inclusive já fez um jogo treino com o Grêmio de transição, né, Thiago? Acho que sim. Nessa pré-temporada enfrentou. Eu não me recordo, mas vai ser um jogo igualmente duro, porque o Avenida vem da divisão de acesso. Divisão de acesso. E o Grêmio pegou o São Luís com toda a sede de mostrar serviço, já ir pontuando para ter uma condição melhor durante o campeonato. A gente viu que eles estavam muito afim de jogo e foi um teste pesado já para o nosso time de transição. E eu acho que naquela circunstância saiu bem. Eu tenho certeza que, psicologicamente, amanhã as coisas vão estar mais ajeitadas e o desempenho vai ser melhor. Esse sinal de alerta, vou pegar esse primeiro jogo, tá? Esse resultado do São Luís foi horrível. Foi pior para o São Luís do que para o Grêmio. Mas muito pior. Claro que fica o dissabor de repente, tu largar na frente e tomar um gol da forma com que o Grêmio tomou, mas o resultado para o São Luís foi horrível, não foi para o Grêmio. É que assim, ó, olhando no papel, Ruschel, coloca ali Grêmio e São Luís. Lá em Juí, o São Luís empatou com o Grêmio, mas não era o Grêmio principal, não era nem o Grêmio reserva, claro. São garotos. Então, o gosto amargo ficou em cima da expulsão do zagueiro central aos 41 minutos do segundo tempo e tu tomares o gol 2, 3 minutos, quando o jogo, teoricamente, era o jogo sob controle. Mas eu insisto, o Grêmio, eu vejo isso muito mais como uma oportunidade. Agora, se sinaliza que amanhã o Grêmio terá a oportunidade, de, à volta do zagueiro Paulo Miranda, de fazer já mais uma partida com ritmo de jogo, cumprida a suspensão automática. O Tony Anderson foi relacionado. O Tony Anderson está relacionado, o próprio Alisson está relacionado, o Madison está relacionado. Então, acho que isso aí é importante, que vá mesclando esses meninos com jogadores mais experientes para atingir o objetivo fim, que é exatamente qualificar a equipe. Eu vejo que o Lima vai fazer mais uma partida pelo setor esquerdo, é um jogador que se torna uma opção qualificada para o Grêmio. É assim que eu acho que o torcedor tem que ver isso. Deixa eu retomar o contato lá com o Pelotas, então. Vinícius Conrad, Sport, nosso parceiro aqui dos donos da bola. O que pode nos falar sobre os adversários da dupla Grenal? Vou começar pelo Avenida, já que o papo era o tricolor. O que podemos falar sobre o Avenida? O Avenida, boa tarde a todos. O Avenida retornou à elite do Gauchão e no primeiro jogo jogou contra o São Paulo e Rio Grande, perdeu por 1-0. Aí agora teve um clássico, né, com o São Luís, reescrevendo aquela final da divisão de acesso, empatou em 2-2 e agora recebe o Grêmio em casa, com certeza
com toda a comunidade de Santa Cruz mobilizada e vai lotar o estádio, vai ser um grande jogo, com certeza, vai lutar até o final a Avenida, mesmo com muita dificuldade pela frente. E o Caxias, hein, está surpreendendo todo mundo, mas é aquilo que a gente já vem relatando, né, Vinícius? É o trabalho do Luiz Carlos Vinck. Exato, o Vinck está preparado para assumir qualquer clube aí do país, vem muito bem, não é de hoje, vem fazendo grandes trabalhos, e o Caxias já na arrancada contra o atual campeão gaúcho, venceu por 3-0, aí agora se jogasse de bola com o Grêmio, 8 gols numa partida, e o Caxias já fez 8 gols em 2 partidas e está com 2 jogadores ali na vice-artilharia com 2 gols, né? Então o Caxias tem tudo aí para a gente dizer que é o destaque dessa primeira rodada e vamos ver o que vai acontecer. Já pegou o Grêmio, agora vai pegar o Inter, né, Felipe? Claro, a gente já está projetando a terceira rodada, mas nem falou da rodada do final de semana. O que tu nos destaca? Faz um balanço para a gente no final de semana. Não tem como deixar de destacar esse desempenho do Caxias, mas eu destaco também a vitória do Brasil de Pelotas fora de casa, lá em Gravataí com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro teve muito mais possibilidade de abrir o placar e aí brilhou a estrela do Pitol, o Brasil conseguiu não tomar gol e quando teve a oportunidade foi lá e fez. E agora, nessa rodada, eu destaco isso. Se, dependendo do resultado entre Caxias e Internacional, se por acaso acontecer um empate, o Brasil aí pode estar correndo por fora para conquistar a liderança do Gauchão. Vai enfrentar o Veranópolis dentro de casa, tem um fator local, vamos ver o que vai acontecer nessa rodada que promete. Tá certo, valeu Vinícius, abração. Retomamos o contato no final de semana, na sexta-feira, com mais Vinícius Conrad de Esporte. O Cruzeiro, que inclusive do técnico Benhur, veio aqui no nosso Donos da Bola, contratou o Wagner, aquele meia ex-Caxias, já foi anunciado pelo Cruzeiro. Rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Donos da Bola aqui na Band. Estamos de volta com mais Donos da Bola aqui na tela da Band. O Simon Bianchini, tem muita gente querendo saber os caminhos do Grêmio pela Libertadores. Traz pra gente aí um detalhe. O Grêmio já estreia na Libertadores no dia 27 de fevereiro, em Montevidéu, contra o Defensor. E tem uma grande expectativa que o Grêmio pode ser o primeiro campeão, tetracampeão da Libertadores brasileiro. E o zagueiro Bressan, que renovou seu contrato por mais 2 anos, fala sobre essa responsabilidade de jogar a competição sendo o atual campeão. Ser campeão com a camisa do Grêmio de uma Libertadores, o clube que me abriu as portas quando eu era mais jovem, ainda estava iniciando a minha carreira profissional. Então é uma coisa que vai ficar marcada na minha vida, mas é uma coisa também que me traz motivação para querer mais, né? A gente sabe que foi um ano muito importante na história do Grêmio, mas também agora a gente marcou nosso nome, isso é importante, é alguma coisa que o Renato sempre cobrou de se tornar imortal e a gente conseguiu fazer isso. Mas, na minha concepção, a nossa responsabilidade ela aumenta muito para esse ano, né? Porque hoje o Grêmio é o atual campeão da Libertadores, os adversários vão nos olhar com outros olhos e a nossa preparação, o nosso trabalho ele tem que se manter como foi ano passado para mais, porque a exigência vai ser maior não só da torcida, da imprensa e de nós jogadores também. A nossa motivação de buscar o algo a mais que a gente tanto falava no passado por ter sido campeão da Copa do Brasil, esse ano com certeza ela aumenta a responsabilidade, mas o grupo acho que é maduro o suficiente para também saber lidar com isso. Eu citei a abertura do Grêmio na Copa Libertadores da América. O segundo jogo já é em casa, no dia 4 de abril, às 7h15 da noite, contra o Monagas da Venezuela. Para fechar o grupo ainda tem o Cerro Porteño do Paraguai. São os 3 times que o Grêmio vai enfrentar nessa primeira fase da Taça Libertadores da América de 2018. Felipe. Então, Montevidéu, Assunção e eu não sei o nome da cidade lá na Venezuela, tu lembra, Thiago? Do Monagas. A cidade é Não, mas já vai te preparando, né? Eu já te perguntar, já tem gente te perguntando como é que vai? Fala, Simon. Maturim é o nome da cidade, 400 quilômetros da capital da Venezuela. O Grêmio está montando uma logística toda especial por toda a situação política que vive hoje a Venezuela. Boa, tá certo. Monagas é o estado, Maturim é o nome da cidade. Mas já tem gente procurando. Já tem gente. Porque o ano passado vocês já foram para a Venezuela, foi uma viagem bem louca. Mas ali foram poucos torcedores, né? E foram com a delegação. Foi a estreia? Foi na estreia. Mas agora já teve algumas pessoas, alguns torcedores que sempre viajam, já perguntando como é que o Grêmio vai fazer, se vai poder
de repente junto, vai ter torcida lá, certamente. E agora, também com o título da Libertadores, aquele cara que não foi na primeira, na segunda rodada do ano passado, esse ano não vai perder nenhuma. Eu queria repercutir o que disse o Bressan com muita propriedade, que está bem dentro do campo e fora do campo, também nas suas declarações, né? Na verdade, o Grêmio, pela repercussão dessa Libertadores, pelo Mundial, o Grêmio mudou de tamanho para a própria América do Sul. Claro. Né? Será a equipe a ser batida? Eu imagino que o Grêmio se tornará um evento nessas partidas, exatamente pelo tamanho que tomou. O que mais torna imperioso que o Grêmio faça o reforço, que se capacite. O Grêmio não poderá chegar igual, o Grêmio precisará chegar melhor para essa Libertadores, precisa acertar esse número 9, precisa acertar uma reposição para o Luan, para que o Grêmio se capacite para enfrentar, ou como insisto, o Grêmio será a equipe a ser batida. Embora o grupo do Grêmio, eu acho que a Libertadores para o Grêmio é muito mais difícil. Ela é muito mais difícil por isso. Não vou chegar ao extremo aqui, daqui a pouco vou dizer que já é um problema ganhar. Não, é que o Grêmio, na verdade, ele vai ser o time que vai levar o outro de carona na classificação. Porque quem vai se classificar vai ser quem pontuar contra o Grêmio, quem fizer mais pontos contra o Grêmio. E isso aí vai se constituir num prejuízo. O Grêmio vai ter muita pedreira pela frente. Tá certo. Ô, Daniel, quando tu era pequeno, tu tinha algum jogador assim que era teu ídolo, cara de seleção brasileira? Tinha vários. Eu gostava do Pita, na minha época. Pita meia esquerda do Santos? Sim, Santos, São Paulo. O Careca, centroavante, né? Mas nunca te fantasiou de algum desses jogadores aí? Não cheguei a esse ponto, não. Thiago Floriano, algum jogador já te fantasiasse? Eu quero ser o fulano. Não, fantasiar não, mas teve vários que eu respeitei, né? Teve um carnaval, uma vez que eu rapei a cabeça, botei a camisa do Barcelona e disse que era o Ronaldinho. Nunca fizesse isso, Ruxa? Não, sempre fui mais comedido, Felipe. Porque olha só que legal, o filho do Edenilson, volante do Internacional, ele tem um ídolo. Só que o ídolo não é o pai, é o Danilo Fernandes. E o Edenilson postou essa foto no Instagram dele. Hoje o meu goleiro quis barba igual do tio Danilo Fernandes. Uma barba desenhada, ele é fã do goleiro do Internacional e o pai dele é o volante, né? É legal, bota de novo na tela aí, bota de novo o filho do Edenilson. E o Danilo Fernandes, ele colocou também no seu Instagram, agradecendo, mandando um abraço pro filho do Edenilson. Legal, né? Isso é bacana, né? Essa admiração aí muito legal nas redes sociais. Filho do Edenilson, que é fã do Danilo Fernandes. E tu, Simon, te fantasiou de quem já, hein? Felipe Duarte, o meu sonho é ser parecido como tu, viu, meu ídolo? Olha só, a situação é a seguinte, o Internacional teve no último domingo uma estreia, um jogador que estava fazendo uma boa pré-temporada, muito elogiado por todos, já chegou com cartaz de pelo menos líder no vestiário, que é o centroavante Roger. Ele fez a sua estreia, deu entrevista coletiva e falou sobre o seu retorno aos gramados. Ele teve um problema de saúde que ele tirou dos últimos meses na atuação da camisa do Botafogo e retornou. E falou também sobre marcar gols, até porque ele é um atacante. Sinceramente, assim, não vou me cobrar, não vou puxar mais essa responsabilidade. 2017 foi um ano de muita cobrança, Eu, propriamente, sou um cara que me cobro demais, né? Fico noites em claros aí. E não vai ser isso que eu vou fazer aqui no Inter, cara. Eu vou desfrutar um pouco mais da minha carreira, vou jogar futebol, vou aproveitar cada momento aí, cada tempo em campo, né? Claro, a gente quer fazer os gols, né? Não só eu, o Damião, o Potker, o Marcinho, Nico, o D'Alessandro, a linha da frente, todo mundo quer fazer gol, quer comemorar, mas eu não vou deixar isso passar à frente do grupo, passar à frente dos objetivos do Inter, que é vencer 6, 7 jogos aí seguidos, classificar a equipe, ganhar corpo, né? Mostrar que veio no gauchão, veio para ser campeão, veio para cravar a história e fazer um grande brasileiro. Tá aí o Roger que se destacou no jogo treino do Internacional, fez 3 gols. Na estreia não marcou. Não pode ficar muito tempo em branco também, Roger. Eu sei que não te importa, mas se ficar em branco, Daniel Oliveira tem um recado para ti. PK, o centroavante que toma ativo é goleador sempre, meu parceiro. Tá aí o telefone para você na tela, com muitas barbadas que a Luciana vai trazer agora para você, telespectador, se quer ser o centroavante da sua casa, minha amiga. Bola ficou quicando na risca da grande área, não tem gol perdido, não. Não dá, olha, tem que ter pique, vontade, tem que ter energia nos momentos a dois e muito desejo. E você com o ativo vai ter isso e muito mais. Você tem aquele amor para dar e também para receber com a sua parceira. O ativo é um estimulante que age rápido e por vários dias no seu organismo. E é indicado para homens de toda
todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea, diferente de muitos por aí. Então aproveite a semana só vantagens Ativo. 0800 601 0700. Tem o descontaço nos combos especiais para você que está assistindo os Donos da Bola. E atenção, olha só. Opa. Você que tem mais de 60 anos... Ou seja, a idade do Ribeiro Neto, né? Quer curtir a vida... ganha mais desconto ainda da nossa central. E o primeiro pagamento fica só lá em março. E a entrega, ela é grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive você que está aí no litoral. Então não perca tempo de investir no seu relacionamento, aquecer as coisas, dar um up, recuperar o tempo perdido. 0800 601 0700, 10 minutos de promoção a partir de agora, Daniel. Então tá valendo, hein? 10 minutos, telefone na tela 0800 601 0700 Ativo. Esse aqui, velho, é o centroavante que faz gol e lota estádio, Felipe Duarte. Beleza pura. Eu vou tomar um ativo para aguentar o pique do carnaval que tá chegando, os blocos de carnaval, que eu sou fã. Depois do intervalo comercial tem na marca do pênalti. Quem será, hein? Eu acho que é o Daniel. Um palpite, Daniel Oliveira, depois do break. Hoje é dia de na marca do pênalti. Bota a cara do malandro aí. Vamos saber quem é que tá na marca do pênalti hoje. É ele, Danielzinho, voltou de férias. Oh, que surpresa! E voltou em grande fase. Vamos ver se tá em grande fase. Quero saber se ele agarra esse pênalti. A pergunta do Sérgio D'Agostini de Carlos Barbosa. Um abração para Carlos Barbosa. Em condições normais, quem você escalaria como lateral do Inter? Dudu, Juan ou Cláudio Vick? Eu tenho que observar o Dudu, né? Eu acho que agora é a oportunidade para ele. Tá certo, respondido pelo Daniel Oliveira. Um grande abraço a Carlos Barbosa, galera lá que nos acompanha. Vai demorar um pouco para sofrer uma lesão muscular, né? Mas já voltou ontem. Simon Bianchini tem meme, é isso? Exatamente. Vamos acompanhar o que disse o zagueiro argentino Walter Kahneman sobre a importância de fazer uma boa pré-temporada e não antecipar um dos principais jogadores já para a disputa do Campeonato Gaúcho. Temos que fazer uma boa pré-temporada. O ano anterior nós voltamos de Dubai, acho que o 18, 19 de dezembro. Então, foi um ano anterior muito forte, muitos jogos. Não sei se não me deixa mentir. Mais de 80 jogos no ano. É muito jogo. Então, o jogador precisa descansar física e psicologicamente para poder enfrentar de novo a quantidade do jogo que vamos ter este ano. Então, não adianta de nada tentar acortar os tempos de férias, acortar os tempos de pré-temporada, porque não vai servir para ninguém. Não vai servir nem no gaúcho, nem os campeonatos que temos lá na frente. Legal, esse discurso do Kahneman, e o Bressan também falou agora há pouco, eles têm consciência de que vai ser um ano competitivo e que o Grêmio não é mais a pedra, agora é a vidraça. Vai todo mundo querer beliscar um pouquinho o Grêmio. Felipe, tu sabes que isso vem reforçar uma coisa que a gente diz, Felipe, Thiago. Uma equipe vencedora, ela não é boa só no campo esportivo. Tu nota que o QI, as entrevistas, as manifestações do jogo são acima da média, uma leitura perfeita do que vai ocorrer. Eu só queria aditar ainda ao que falamos aqui, é a perda do Ramiro que a gente não repercutiu, né? O Ramiro é o grande subscritor da estabilidade do meio de campo do Grêmio. O Grêmio joga supostamente antes, mas o Ramiro é um volante, só que não se diz 3 volantes, porque quando o Grêmio ataca, ele é um... Então é uma perda que o Grêmio acaba o Fernandinho naquela função que não está mais no grupo. O Renato deverá achar essa saída aí. Deixa eu me despedir. Obrigado, Ruxa, por ter vindo. Eu que agradeço. Thiago, obrigado por ter vindo. Quero cumprimentar o Thiago mais uma vez pelo trabalho que faz no Grêmio. Vamos tentar agendar mais outras vindas aqui. Agradeço o convite, agradeço as palavras do Ruxa, do Daniel. E lembrando que o nosso trabalho está ao dispor da torcida do Grêmio e qualquer dúvida, esclarecimento, desejo, os canais estão aí para serem usados aí, a favor. Parabéns pelo teu trabalho, que ele é muito obrigado. bom no DTG. Nosso Donos da Bola vai ficando por aqui, voltamos amanhã, eu, Danielzinho. Obrigado pelo convite. Tá certo, Danielzinho tá sempre aí com a gente.